Olá, bom dia, sétimo ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de português. E a nossa aula de português de hoje nós vamos falar sobre os advérbios, que é advérbio e sua classificação. Aqui no nosso livro, na página 60, nós temos uma tirinha que tem o Saci conversando com... Aí diz assim: Saci, como é que você consegue estar sempre assim, de bom humor? Pra mim é fácil, Chachado. Aí o Chachado, aí o Saci vai. Querendo ou não, querendo, eu sempre levanto com o pé direito. Aí ele pegou. Aí tá aí ele e o Chachado. E tem a palavra sempre aí, que é classificado como advérbio. Então, o que é esse advérbio? Advérbio é a palavra que qualifica verbos e intensifica os sentidos de adjetivo e de outros advérbios. Ou é a classe da palavra que acompanha verbos, adjetivos ou outros advérbios, acrescentando-lhes característica ou intensificação do sentido. A palavra sempre, como você percebeu, indica a frequência com que ocorre a relação dele levantar. Levanto e o estado de bom humor do Saci levanta sempre de bom humor e sempre com o pé direito, né? Assim, dizemos que sempre atua sobre esses valores, sobre esses verbos, perdão, modificando semanticamente. Para que isso fique claro, basta confrontarmos os seguintes enunciados. Eu sempre levanto com o pé direito. Eu nunca levanto com o pé direito. Nesses enunciados, nunca e sempre modifica o verbo levantar. Além dessa função modificadora, essas palavras guardam ainda outras duas características. Vamos ver aqui. A primeira característica que o advérbio aí ele nos repassa é que ele não exerce concordância com a palavra que modifica. Isto é, elas não se flexionam, são invariáveis, nunca e sempre, não são singular nem plural. Não indica a pessoa nem o modo verbal. A segunda característica, podem ocupar diferentes posições em relação ao termo que modifica. Aí tem aqui, eu sempre levanto com o pé direito, eu levanto sempre com o pé direito, sempre eu levanto com o pé direito, eu levanto com o pé direito. Essas características nos levam a definir advérbio. Então, o que são advérbios? São palavras invariáveis que exercem função modificadora de outras palavras, de verbo, adjetivo ou de advérbio, e podem ocupar diferentes posições em relação a estas. A língua dispõe de uma infinidade de advérbios, porém, os mais comuns são os que localizam no tempo ou no espaço, lugar, os objetos ou fatos a que nos referimos quando nos comunicamos. Assim, podemos identificar o advérbio de tempo, hoje, ontem, cedo, tarde, amanhã, até, agora, depois, então, logo, já, ainda, sempre e nunca. E os advérbios de lugar, acima, abaixo, aqui, ali, dentro, fora, atrás. Menos numerosos são os advérbios que indicam circunstâncias de intensidade. Muito, pouco, bastante, menos, mais, apenas, quase, demais. E de modo assim, bem, mal, rapidamente, silenciosamente.
de dúvidas. Talvez, porventura, de adição ou inclusão, também, inclusive, até ainda, de focalização, só apenas, sobretudo, até, e o de negação, não. Que os advérbios, eles têm as suas classificações, né? O advérbio de lugar, ele caracteriza o lugar a qual o verbo se refere. Ou seja, ele vai dar a posição da noção do lugar que ele está. Que podemos ver, ele citou aí alguns advérbios, esses são os mais utilizados, né? Perto, longe, dentro, fora, ali, lá, atrás. Se eu digo, por que não ficamos aqui? Aqui é o local onde ele está se referindo. Então, esse local aí é o advérbio. E o advérbio de tempo, ele nos dá a noção temporal, período de tempo aos verbos. São os mais comuns, os advérbios mais comuns. Antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo, tarde, né? Advérbio de modo, a maneira como a ação dos verbos foi executada. Alguns advérbios de modo é devagar, bem, mal, entre outros, que se flexiona em mente. E o advérbio de mente, além desses que ele botou aí, de modo, eles também têm aqueles que se classificam em calmamente, ter a sua terminação em mente, calmamente, pacientemente. Temos também os advérbios de intensidade, que ele citou aí. O que é que elas nos repassam? Os advérbios de intensidade, ele caracteriza a intensidade da ação verbal ou da qualidade do adjetivo, ou mesmo de outro advérbio. Temos algum, muito, pouco, bastante, demais, tanto, tão. E tem também os advérbios de afirmação. Os advérbios de afirmação, o nome já diz o sentido de afirmar alguma coisa. E os advérbios de afirmação, eles são o sim, o de certo, e as palavras com sufixo mente. Ou seja, são palavras que vêm sufixo, a palavra que vem antes do radical, tipo certamente, realmente. E também os advérbios que nos exprimem de negação. O nome já diz, eles vão nos negar algum fato, alguma coisa, alguma ação. E eles têm, os principais deles nenhum, nunca, jamais, não. E também temos advérbios de dúvidas. Eles enfatizam, eles vão dar uma enfatizada pra gente sobre dúvida. Que é aquele talvez, porventura, né? E tem também os advérbios interrogativos, que são aqueles que iniciam uma pergunta. Há 4 tipos de advérbios interrogativos, que é os advérbios interrogativos de lugar, de tempo, de modo e de causa. Que eles vão estar iniciando com a pergunta de lugar, onde eles moram, de tempo, quando podemos nos ver, interrogativo de modo, como você está, e de causa, por que não me pediu ajuda? São os advérbios interrogativos, né? E os advérbios, eles são variáveis em grau, que significa que pode variar na intensidade, e essa variação ela pode ser de maneira bem comparativa ou superlativa. No comparativo ele aparece em uma relação de igualdade, superioridade ou inferioridade entre os dois. No igualdade, nós vamos estar usando as palavras tanto, né, tão quanto,
inferioridade, menos do que, e tem também o superlativo. E temos uma atividade digitada falando sobre os advérbios. Na primeira questão, vocês irão fazer a classificação do advérbio que está sublinhado em cada letra e vão fazer seguindo o exemplo que eu fiz. Letra A, não irei ao passeio. Não, você vai dizer, vou botar o não e vai destacar de que é o advérbio. B, gosto de quem fala bem. C, sim, posso ir com você. E letra D, amanhã levaremos os livros. E, vi um ninho lá na árvore. Pronto, vocês observam que cada palavra tem um traço embaixo, ou seja, estão sublinhadas, estão destacadas. Vocês irão classificar os advérbios. Se vocês vão encontrar aí, vocês vão dizer se é de tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Na segunda, nós vamos completar com os advérbios que estão entre parênteses. Né? A letra A, meninas cantaram, advérbio de modo. Aí vocês vão escolher entre eles e colocar. C, B, lemos um trecho sobre o Pantanal. Ainda vamos completar com um advérbio de tempo. C, o menino sabe como perdeu o dinheiro, advérbio de negação. E voltaram, aí tem o tarde, advérbio de intensidade. E a letra E, vovô não queria ir, advérbio de dúvida, vovô não queria ir. Na terceira, vocês vão só classificar os advérbios, que era para vocês destacarem, mas eu já destaquei, viu? Peço até perdão, e vão continuar fazendo a classificação dos mesmos. A quarta, vocês vão ler esse bilhete. Depois da leitura dele, vocês irão retirar dele um advérbio de tempo, um advérbio de intensidade, um de negação e o outro de lugar. Quinta, vocês irão completar as frases com os advérbios dentro do quadro. Ontem, sempre, depois, aqui, pouco, mal, longe, realmente, provavelmente. E a sexta questão, vocês irão classificar os advérbios de acordo com essas letras aqui, ó, A, B, C, D, E, F e G. Tem a frase, né? Ó, hoje fomos surpreendidos com a chegada dos visitantes. Hoje você vai olhar, se for a letra A, você vai completar, colocar aqui a letra A de acordo com a classificação de cada advérbio. Aí vem a próxima. Não, aí você classifica ele. Talvez, muito, alegremente, bem, bastante, certamente, talvez, sempre e ali. Essa aqui foi a nossa atividade de hoje, falando sobre os advérbios. Tenham todo um bom dia, uma ótima atividade. Fique com Deus. Que Deus nos abençoe sempre, com muita paz e saúde, né? Um abraço em cada um de vocês.